Esse Reel aqui é de uma gringa com mais de 1 milhão de seguidores. Esse Reel teve mais de 3.000 curtidas e mais de 300 comentários. Então é definitivamente um formato que funciona. Já aqui do lado esse texto é um roteiro de um Reel meu que está em português, com a minha marca, os meus exemplos, o meu CTA, tá bom? E esse roteiro saiu daquele vídeo ali em menos de 4 minutos e eu não escrevi nenhuma linha. Então, se você quer entender como que eu fiz isso, você fica aqui comigo no vídeo de hoje que eu vou te mostrar exatamente como você pode pegar um Reel que você gostou, pegar o link, fazer a IA analisar aquilo para você, tá bom? E escrever um roteiro sabendo exatamente para quem é o seu público, o que você vende, o que você oferece, qual é o seu tom de voz, tá bom? Tudo isso em pouquíssimo tempo. Então fica aqui comigo e vamos começar a aula de hoje, tá? Então, antes da gente começar, deixa eu te falar como isso tudo nasceu, tá bom? Todo mundo que produz conteúdo tem uma pasta de Reels salvos, tá? Eu tenho, você tem, e é normal. A gente fica lá, sentado no sofá, rolando o feed. Quando a gente encontra um conteúdo que a gente gosta, a gente guarda, né, coloca ali no salvar, para pensando que uma hora eu vou fazer alguma coisa igual a isso. Aí quando chega o dia de você gravar, você dá uma olhada nessa pasta de Reels salvos que você tem e não sai nada dali, tá? Mas por que que isso acontece? Tá bom? Porque salvar é diferente de entender. Isso aqui tem que ficar gravado na sua mente hoje. Salvar é diferente de entender. Quando você salvou, você só reconheceu que funcionou. Você não sabe dizer o porquê. E reconhecer que funciona é a parte mais fácil. O seu cérebro faz isso em 2 segundos, tá? O difícil é conseguir dizer o porquê que aquilo funcionou. E enquanto você não consegue dizer isso, você não tem uma referência. Você tem um vídeo bonito, legal, que está guardado. Tá? O gargalo do conteúdo nunca foi gravar e nunca foi editar. É esse buraco aqui do salvei até o gravei que é o que precisa ser automatizado, porque precisa ter um processo um pouco melhor para te ajudar aqui nessa etapa aqui da tua criação de conteúdo, tá? Então, vamos continuar aqui para o próximo quadro. Então, esse aqui é o caminho inteiro, tá bom? O que importa é que cada etapa cospe um arquivo no meu computador, tá? Nada é mágica, tudo dá para abrir depois e conferir, tá bom? Então, eu jogo um link de um Reel, ele baixa o vídeo, e quem faz isso é uma skill que eu tenho no Cloud Code, tá? Que ela baixa então esse vídeo, é uma ferramenta de uma skill de graça, tá bem? Ela utiliza um cookie que eu tenho aqui já no meu navegador para ela entrar lá no Instagram, baixar esse vídeo, aí ela assiste o vídeo, tá? E ela literalmente assiste, ela fatia o vídeo em diversos frames, tá bom? E do áudio ela faz uma transcrição. Então ela tem o texto que está sendo falado ali no vídeo para entender, e ela tem vários frames a cada. Faz mais ou menos uns 30 frames por vídeo, tá bom? Depende também da duração do vídeo, né? Se for um vídeo muito longo, vai fazer mais. Mas então ela consegue analisar as imagens desses frames e consegue ver o que está sendo falado em cada momento. Então ela consegue de fato assistir o vídeo e entender, tá, o contexto. De repente, se alguma coisa acontece na tela que não está sendo falada, a IA consegue captar isso também, tá bom? Então, a terceira etapa aqui do processo, que é o que, o que vale para a gente, a parte mais importante, na verdade, porque é quando a IA faz esse trabalho de pegar o áudio, que ela já fez a transcrição e já pegou os frames, então ela analisa e faz uma radiografia desse vídeo aqui. Ela cria um arquivo chamado modelo.md, tá? Que responde 8 perguntas sobre esse reel. E daqui a pouco eu abro ele aqui com você, tá bom? No passo 4,
Ele vai buscar a voz do projeto, que idioma, qual o tom, quem é o público, qual é o CTA do meu negócio, tá bom? E isso já está escrito num arquivo no meu computador, eu não preciso ficar falando para IA todas as vezes. Então, quando eu chamo essa skill e dou um link de um reel para ele, ele já sabe que ele tem que fazer todo esse processo, que ele vai baixar, ele vai assistir, ele vai fazer uma radiografia daquele reel, ele sabe que eu quero modular aquele reel, então ele vai pegar a minha marca, os meus produtos, o meu tom de voz, o meu público-alvo, e ele vai adaptar e vai escrever um roteiro para mim, para minha marca, mas baseado naquele reel que a gente usou como exemplo, tá bom? Isso aqui eu não preciso daí ficar, como é um skill, se você não usa ainda o Cloud Code, enfim, é diferente, é muito diferente do prompt, sabe? Porque eu não preciso ficar falando para IA o que ela tem que fazer. Eu só chamo essa skill, dentro do arquivo dessa skill, ela já tem lá as instruções de tudo que tem que ser feito. Então ela faz isso automaticamente, eu não preciso ficar escrevendo aqueles prompts gigantescos cada vez que eu quero analisar um reel. Então vamos lá, eu vou te mostrar aqui exatamente como que eu faço com um reel novo que eu não fiz ainda a análise. Vamos pegar um outro reel aqui dessa menina, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar esse reel aqui, eu venho, pego o link, tá bem? Agora deixa eu abrir aqui o VS Code. Então vamos lá. Eu vou chamar esse skill aqui, comecei uma sessão nova. Aqui, modelar reel, é a sessão, a skill, tá bom? Eu coloco agora o link que nós copiamos ali e vou falar para ele que esse reel é para fazer sobre o projeto Marketing Pronto, que é um projeto que eu tenho. Quando eu chamei aqui essa skill, que é o que modelar reel, ele já tem as instruções do que ele tem que fazer. Aqui está o link do reel que ele tem que eu quero que ele faça uma análise. E aqui eu estou falando para ele para qual projeto meu que é. Então eu mando isso aqui, aí agora ele vai trabalhar, ele vai fazer todo esse processo que eu te falei, fazer o download do vídeo, pegar os frames do vídeo, entender toda a parte visual do vídeo, fazer a transcrição do áudio, comparar com o timestamp, ele vai pegar então a imagem, ele sabe em qual segundo mais ou menos que está aquele frame, comparar com o áudio e vai entendendo o que está sendo falado no momento que algo na tela acontece. Então ele vai fazer esse raio-x e vai voltar com um roteiro para mim, tá bom? Já para minha marca do Marketing Pronto. Então vamos esperar aqui. Quando eu vou fazer uma pausa aqui no vídeo, quando estiver pronto, eu volto aqui para mostrar para vocês o resultado. Conforme ele vai fazendo aqui, deixa eu te mostrar mais ou menos o que ele está fazendo. Então aqui, ele entendeu que o projeto que ele tem que ver é o Marketing Pronto, aí ele vai baixar o Reel, né? Aqui ele vai ler o contexto do projeto, tá vendo? Ele está agora extraindo aqui os frames e transcrevendo o Reel, tudo que eu falei para vocês ali no começo. Então aqui ele está pegando os frames, ó, de cada, né, vários frames para entender. E sabe o que é legal disso aqui? Porque é uma skill. O que é uma skill, na verdade? É uma pasta aqui dentro do computador que tem umas instruções, tem um arquivo que tem umas instruções, e então eu não preciso ficar escrevendo os prompts toda vez que eu quiser fazer esse processo aqui. Então eu posso fazer hoje 10 vezes, ou daqui a amanhã, ou daqui a 3 meses, ele vai fazer exatamente igual. Ele vai ler o contexto do meu projeto, tá? Eu estou fazendo esse para o Marketing Pronto, tá vendo? Se vocês virem aqui, do lado aqui, é toda a estrutura de pastas que eu tenho, então ele está fazendo para o Marketing Pronto. Se eu fizesse para um outro projeto meu, com outro logo, outro público, ele iria adaptar para aquele público. No final do roteiro, vocês vão ver que ele faz um CTA para o produto que eu vendo. Então, se fosse uma outra marca, um outro produto, ele iria fazer isso automaticamente sem eu precisar mexer em nada. Aí depois a gente pode fazer alguns ajustes, claro, mas aqui
é a ideia que ele faz todo o trabalho pesado, fica por conta da IA, e a IA, aqui nesse caso, aqui no Cloud Code, vai conseguir entender e vai falar para a gente por que esse Reel é um formato que funciona, né, que tem potencial de viralizar ou não, tá bem? Então deixa ele continuar aqui fazendo o trabalho e eu já volto com vocês. Então olha aqui, deixa eu te mostrar como que ele assiste. Então aqui eu estou na pasta das ferramentas dentro do Cloud Code, né? São as skills. Então vem aqui modelar, Reel, referências. Aqui é aquele Instagram que a gente tava daquela conta, tá bom? Então se eu venho aqui, ó, em Watch os frames, tá vendo que eu tenho aqui, ó, as imagens de todos os, né, de mais de, foram 40 frames aqui. Então ele faz essa captura e depois ele analisa cada imagem para entender o que está aparecendo aqui na tela, né, no vídeo. E aqui ele tem o áudio, ele separou o áudio do vídeo e daí com o áudio ele faz uma transcrição que daqui a pouco vai aparecer aqui. Então fica toda essa análise toda completa, um estudo mesmo, e cada hora, quando eu quiser perguntar para ele, pedir para ele analisar de novo, vamos falar que daqui a um mês eu quero, tenho uma ideia, eu posso falar para ele, fazer referenciar esse reel aqui e pedir para ele fazer uma análise e adaptar para o meu projeto, ele já vai conseguir fazer também. Vamos ver aqui onde ele está. Então os frames foram lidos, ele está escrevendo a radiografia do post original. Então, deixa ele trabalhar aqui, a gente já volta. Então, tá aqui. Ele criou esse arquivo aqui, modelo.md, que eu já abri aqui. E aqui ele tem toda a radiografia do vídeo. Quer ver? Então, se a gente lê, ele fala, enfim, um modelo smart versus dumb guy, que é tipo inteligente, né, esperto, versus um bobo, assim, um idiota. Que viralizam um vídeo. Então, coloca aqui o perfil, né, a duração, tá? E fala modelado para marketing pronto. Então, aqui ele faz uma radiografia, fala ó, formato híbrido, talking head sentada na mesa, lapela na mão, intercalado com 2 outros blocos. A mesma pessoa duplicada em pé contra a parede, fazendo os 2 personagens, que é o rapaz, o esperto, né, a pessoa esperta e a pessoa burra, né? E as telas gráficas de fundo, verde-limão, chapado com mockups animados. Então aqui ele vai falando, fala o gancho verbal, 2 pessoas viralizam um vídeo. Aqui é como a pessoa esperta versus a pessoa idiota, burra, lidam com a situação. Aí ela começa a falar, né, enfim, desenvolver ali o vídeo. Ela faz o papel dos dois, do esperto e da pessoa burra. Então, fala aqui, gancho visual, a tela dividida, com a mesma pessoa 2 vezes, esquerda de camiseta clara, direita de camiseta preta, as duas comemorando ao mesmo tempo, cada uma com um badge, um selo, né, de 1 milhão de views. Título grande em cima, Smart vs Dumb Guy, Getting a Viral Video, com viral video em verde-limão gigante. Então, promessa implícita, você vai ver lado a lado o que separa quem transforma um acerto isolado em crescimento e quem volta para o zero. E vai ver o resultado dos dois no fim. Então aqui ele faz toda uma análise, tá vendo? Então aqui ele coloca de 0 a 3 segundos o que acontece, de 3 a 4, 4 a 5. E aí ele vai colocando, faz toda uma análise bem profunda, é legal ler esses documentos, tá? E aqui ele fala por que funciona. Então ele colocou ali de 3 a 5, é o que está na instrução, né, dessa skill, para pegar de 3 a 5 pontos ali fortes e por que o vídeo funcionou. Então fala, o contraste é encarnado, não narrado. A mesma pessoa faz os 2 papéis com roupas diferentes, então o espectador não precisa acompanhar 2 nomes abstratos. Os chips ali, Smart Guy e Dumb Guy, tornam qualquer corte instantaneamente legível.
Então, aqui toda afirmação vem com uma prova visual imediata. Ela nunca fala funciona sem mostrar 8 prints com contagens de views, mostrando por que funciona, né? Então, a pergunta de virada cai exatamente no meio, aos 16 segundos, quando a atenção normalmente cai. Ela reabre com um loop novo. Olha que interessante. Então, quais foram os resultados? Em vez de continuar entregando. E o payoff, né, que é a recompensa, é visual e cumulativa. Então, os dois grids preenchendo célula por célula transformam um argumento de estratégia numa imagem que dá para sentir. É o frame que a pessoa lembra depois. Então, aqui ele vai continuar falando, e aqui ele fala o que muda na adaptação do marketing pronto. Então, tema traduzido. Consegui um vírus viral e não soube o que fazer com ele, vira a IA acertou uma tarefa em cheio e você não soube o que fazer com o acerto. E aqui, então, ele coloca o que preserva o formato de 2 trilhas com chip de rótulo, o gancho do evento compartilhado nos 3 primeiros segundos, o ritmo de 1 a 2 segundos e meio por beat, a prova visual em cima de cada afirmação, pergunta da virada com payoff, então aqui vai continuar falando, né? Faz toda uma adapta mesmo para o marketing pronto, para o projeto do marketing pronto. Então aqui ele está terminando, então ele fala que fez a radiografia, está nesse arquivo que a gente acabou de ler, o modelo.md. Aí ele me fala que roteiro proposto, tema traduzido, aí acertou uma tarefa em cheio, então ele começa a me falar o que ele está sugerindo aqui, a cada de 0 a 4 segundos o gancho, então ele coloca aqui o que vai aparecer na tela, o que tem que falar. Então, aqui, deixa eu ver o que ele está perguntando. Ele está me fazendo 2 perguntas aqui, uma sobre o gancho, outra sobre rótulos. 2 pessoas recebem um resultado perfeito de A. Olha o que o esperto e o burro me fazem depois. Mantém o formato da fábula em terceira pessoa, que é que protege o espectador de se sentir chamado de burro. B aponta o espectador. A IA já acertou em cheio uma tarefa sua. O que você fez depois? Espera mais provocativo. Então tá, vamos falar que eu vou escolher aqui a opção A. E depois, como nomear os 2 personagens nos chips? O esperto burro, o esperto afobado, quem guarda e quem refaz. Vamos de o esperto e o burro. Então, eu dou o comando aqui e agora ele vai escrever o roteiro para mim. Então, vamos deixar e eu já volto aqui com vocês. Então, enquanto o Cloud Code continua escrevendo o roteiro do vídeo para mim, do Reel para mim, vamos continuar aqui. Então, aqui ele faz algumas perguntas, né? Nessa radiografia. Então, qual é o formato, qual é o gancho visual, o ritmo na tela, por que a pessoa fica, o gancho verbal, literal, o arco de ideias, isso é muito importante, o texto repete ou prova e o CTA filtra para quem que é esse vídeo, tá? Então, aqui é uma estrutura do que essa skill ela está programada para copiar sem culpa e o que ela não pode copiar nunca. Então, aqui a diferença, né? Que essa é a diferença, na verdade, entre modelar e plagiar quando a gente faz esse estudo, né? De pegar aquilo, formatos que já funcionam, mas a gente não quer copiar literalmente o conteúdo da pessoa. Então, o que a IA aqui, o que essa skill copia sem culpa, tá? É a forma. Então, aqui o formato, o tipo do gancho, o arco de ideias, o ritmo, a duração e o tipo de CTA. O que ela nunca copia, então aqui o tema, os exemplos, os números, a história pessoal, né, e a prova. Então aqui no original, cada formato vinha com um print de 1 milhão de views. O meu perfil, eu tinha 2 posts, então eu corto isso aqui. Então as 3 armadilhas que eu já cometi, tá? E que então não é teoria, eu vivenciei isso aí. Antes de eu começar a utilizar o Claude para criar conteúdo, né? Enfim, usar no meu dia a dia, não só para criar conteúdo. Quando eu usava ainda o ChatGPT, que você dependia de prompts, que você tinha que todos os dias ir lá, escrever e tal. Então a gente, com o tempo, na verdade, a gente acaba ficando preguiçoso, né? Não quer escrever um textão cada vez que precisa de alguma coisa. Então a gente tende a, com o tempo,
enviar somente o básico. Então pode mandar para ele, para o ChatGPT, ali, só o link do Reel e pedir para ele fazer uma análise, né? E aí o problema é que fica tudo muito genérico, certo? Então o que ele acaba acontecendo? Então ele acaba copiando o conteúdo e daí o sintoma de copiar esse conteúdo é que o resultado é o mesmo vídeo, só que em português. Então não adianta você pegar um vídeo lá da gringa e pedir para uma IA analisar e ela copiar literalmente o conteúdo, porque daí você vai ter um conteúdo exatamente igual, só que em português, e aí não funciona. Então, qual que é o antídoto para isso? É você usar o teu exemplo, tá? E não o exemplo ali do que foi traduzido, né? Que foi utilizado naquele vídeo. Então, escrever sem a voz. O sintoma é que sai texto com cara de A, que todo mundo reconhece já hoje em dia, né? Nós já estamos acostumados já a ver isso. Então, o nosso cérebro já consegue detectar, na verdade, quando é um conteúdo genérico criado por IA ou quando é algo mais pessoal, que tem um toque ali de um humano, certo? Então, o antídoto para isso é falar, né, no tom ali, no teu tom de voz da tua marca, para falar para o teu público, tá? E fixar todos esses detalhes aqui, fixar o idioma, o tom, o público e a oferta antes de começar a escrever. E aqui rodar sem checkpoint. O sintoma é que o link vira post publicado sem você no meio. O antídoto para isso, então, é uma parada obrigatória. Sem ela, é só errar mais rápido. Então, aqui você faz uma rodada antes de não deixa a IA ir lá postar também para você. Você dá uma olhada nisso aqui antes, né, com detalhes, ver que está tudo certo e não deixa a IA controlar, né? Essa parte que é bastante importante, porque se você quiser, você pode falar para a IA, já publica já isso aí para mim, então deixar isso parte, né, do processo. Quando estiver pronto, ali a própria IA ir lá e publicar, escrever a legenda para você e então, mas aí pode, né, ter erro, em algum momento vai dar problema. Então aqui também é uma parte que é importante que tenha a sua interação, tá bem? Então aqui para a gente terminar, acho que tem esse quadro e mais um. É, Então, assim, só mostrar aqui rapidinho, então, como que é a anatomia de uma skill, né? Como eu falei, skill é diferente de prompt. Você não precisa ficar... Você cria isso uma vez, ela tem as instruções dentro do arquivo e você não precisa ficar mandando o prompt toda vez. Você só chama essa skill e ela vai ler o arquivo lá com as instruções para saber o que tem que ser feito. Então, por exemplo, nós temos essa skill que a gente usou hoje aqui, modelar Reel. Ela tem o skill.md, tá? Com as instruções aqui dentro desse arquivo, falar exatamente o que tem que fazer. Os scripts, então ela sabe aqui o script que ela vai precisar usar para fazer o download desse vídeo, para extrair o áudio, fazer a transcrição. Então ela tem todas as instruções aqui que ela precisa, tá bom? Então, quando usar e principalmente quando não utilizar aqui, né, nas instruções, ali os scripts, o trabalho bruto que tem uma resposta certa, templates, o resultado sai igual toda vez, sem depender, né, do humor da pessoa. Se você pede, porque isso aqui é uma coisa importante. Eu tive agência, né, eu ainda tenho agência de marketing. Isso aqui é importante porque, assim, sabe quando você pede um relatório para um funcionário, ou até mesmo quando não é nem um funcionário, quando a gente mesmo vai fazer, dependendo de como a gente está, se a gente está com energia e tal, com vontade, a gente faz, né? Coisa direito, mas dependendo do humor, da energia que a gente tá, se a gente tá cansado ou não, tá meio, né, bravo, irritado ou não, isso acaba alterando, né, o resultado ali. Às vezes você deixa umas coisas passar batido, por preguiça mesmo, porque, não sei, sexta-feira, 5 horas da tarde, um cliente te pede alguma coisa, você fica mal-humorado e não, né, faz de qualquer jeito para entregar rápido. E aqui com a IA, isso aqui não acontece, não depende do humor, ela vai fazer sempre igual, né? Então, quando você tem um skill, ela vai fazer, o resultado vai ser igual todas as vezes, tá bom? Então, vamos aqui para o final. Então, o que sobra aqui desse vídeo que você tem que entender aqui do vídeo, a parte mais importante é que salvar um Reel não é entender por que ele funcionou, tá?
A pesquisa é conseguir dizer por que ele funcionou. Então, você fazer pesquisa não é você olhar um monte de reel e salvar, tá? Falar, esse aqui é legal, esse também, tal, e você sair salvando sem nenhum processo, sem nada. É você conseguir pesquisar de verdade, você conseguir entender por que aquele reel funcionou. E essa skill, como você viu, ela faz o raio-x do reel e fala pra gente exatamente por que o reel funcionou, tá? Então a estrutura você copia, a substância você nunca copia, tá? Isso aqui é muito importante. E automatizar sem checkpoint é, uma, é um atalho para você errar mais rápido, tá bom? Então, se você quer aprender a utilizar essas skills, quer saber como criar skills, né, que atendam às suas necessidades, né, skills próprias tuas, a gente tem aqui o Marketing Pronto, que é o projeto que a gente está falando hoje. O Marketing Pronto, nós estamos numa promoção agora de lançamento, são R$ 197, acesso vitalício, você somente para os 50 primeiros, tá? Então, você vai ter acesso a todas as skills que a gente utiliza, inclusive essa aqui que você viu hoje. Nós colocamos lá, disponibilizamos as skills para todos os membros de graça e a gente também faz uma live semanal, tá bom? E a ideia é você aprender a utilizar. Você tem aulas, também tem cursos também de Cloud Code, a gente vai adicionando cursos ali ao longo do tempo. E a ideia do Marketing Pronto é que você consiga que você aprenda como utilizar o Cloud Code, sobretudo, tá? Para te ajudar nos seus negócios, tá? No que você precisa fazer no seu produto, no seu projeto, tá bem? Então ele ser adaptado ali mesmo às suas necessidades. Então você vai aprender a criar skills que você precisa, tá? Para que te ajudarem no seu negócio. Antes da gente terminar o vídeo aqui, vamos ver se ele conseguiu aqui terminar o roteiro. Então aqui, ó, falou pronto, foi entregue, tá aqui na pasta de conteúdo do Instagram. Vamos lá, vamos abrir lá rapidinho, só para a gente dar uma olhada aqui. Reels, esperto versus burro. Então aqui, roteiro. Tá vendo? 2 pessoas receberam o resultado perfeito com IA, olha o esperto e o burro fizeram depois. Split screen, você 2 vezes na tela, parede laranja, camiseta clara à esquerda, camiseta direita escura à direita e tal. As instruções aqui, tudo certinho. Então, assim, o que tem que falar. O esperto fez 2 coisas: corte para você na mesa, laptop. Tá vendo? Então, aqui ele já me dá tudo. Aqui tem o CTA. Então, comenta skill que eu te mando passo a passo para você transformar o seu melhor prompt em skill. Tá vendo? Então, aqui ele já me dá todo o roteiro, me dá aqui formato, enfim, isso aqui ele comentando, acho que o vídeo que ele analisou. Aqui o caption é a legenda, tá? Para colocar no post do Instagram. Então aqui a IA já te deu um resultado perfeito essa semana. O que você fez com ele? Quase todo mundo faz a mesma coisa: elogia, copia, cola, fecha a janela. No dia seguinte, abre um chat vazio e pede do zero de novo, torcendo para sair tão bom quanto. Tá vendo? Então a skill é o contrário disso. Você pega. Então pronto, ele já me deu aqui tudo, né, mastigado para eu sentar agora e só produzir esse reel. E mais do que me dar tudo mastigado, ele me deu isso mastigado baseado num formato que a gente sabe que funciona. Então as chances desse reel que eu criar agora dar certo, ter muitas visualizações, muitos comentários, muitas curtidas e me trazer bastante seguidores e, consequentemente, me trazer vendas e resultado é muito grande, porque a gente não está dando um tiro no escuro, né? A gente pegou um formato que a gente validou, que a gente viu já que funciona e nós trouxemos para a nossa realidade, né? Para o nosso projeto, para o nosso produto, para o nosso público-alvo. Então, é isso aqui que eu queria te mostrar hoje. Se você tem interesse em entender melhor como tudo isso funciona, entra lá no Marketing Pronto, tá bom? Aqui tá o URL, marketingpronto.com/pro. Entra lá, você vai
vai poder acessar por R$ 197, acesso vitalício, tá? Isso aqui com o tempo a ideia é virar uma mensalidade, mas agora uma promoção de lançamento, a gente está fazendo esse preço, o acesso vitalício somente para os 50 primeiros, beleza? Eu vou deixar o link aqui na descrição também, então se você curtiu essa aula, deixa o seu like aí, se inscreva no canal que a gente vai trazer mais vídeos com mais frequência a partir de agora, beleza? Então é isso aí, um abraço, até a próxima.